Irmãs, boa noite. Ele vai ajeitar o microfone para eu não ficar segurando, certo? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Janete é minha amiga, por isso ela disse essas coisas todas. Eu amo Janete, muitos anos nós estamos juntas. Eu, ela e Antônia Guedes. Antônia Guedes mudou, está agora muito tempo lá em Natal. Mas nós somos muito amigas, graças a Deus. E eu sou amiga de todas vocês, eu conheço muitas de vocês. E eu estou me sentindo muito privilegiada, até importante, de estar aqui. Eu nunca tinha falado aqui no seminário, e o seminário é um lugar que eu amo. Eu amo esse seminário, por quê? Porque aqui o meu pai estudou, como o pastor já falou, pastor Almir. Ele foi um dos primeiros que se formou aqui nesse seminário, era mais ali embaixo. Também aqui estudou o meu querido marido, José Pereira da Silva, que eu tive o privilégio de passar 45 anos com ele. Hoje ele está na glória, mas está me esperando. E eu irei para lá, certo? E, irmãs, é um privilégio grande demais. E eu estou vendo Dona Gina aí, esteve conosco lá no encontro, não foi? Encontro de senhoras do Nordeste. E para mim, de fato, é um privilégio muito grande que vai entrar lá no meu diário, de que um dia eu falei para as senhoras aqui nesse lugar tão bonito do seminário. Irmãs, nós vamos conversar sobre problemas, sobre aflições. Uma coisa que nós não gostamos, mas nós temos, não é? Olha o tema, vocês viram? Como nos preparar para o dia mau. Também eu vi que a música falou muito sobre problemas, sobre situações difíceis que a gente passa. E nós sabemos que nesse mundo caído, o mundo que pertence a Satanás, nós de fato passamos por privações, passamos por problemas. E eu quero ler para vocês puderem abrir as Bíblias, em Efésios, que é o nosso texto base, Efésios, capítulo 6, e nós não vamos ler os 20 versículos agora, vamos ler apenas até o versículo 13. O título é A Armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, e vamos começar do versículo 10 ao versículo 13. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar. Nosso Deus bendito, meu Pai querido, te agradeço mais uma vez, porque Tu és o meu Deus. Te agradeço por esse privilégio de estar na Tua casa, junto com as irmãs, conversarmos um pouco sobre a Tua palavra. Nos dirige, Senhor, nos ensina a sermos fiéis e obedientes a Ti, nas provações, nas tristezas e nas dores que nos vêm. Em nome de Cristo, amém. Pois bem, irmãs, vamos conversar sobre aflições. Aflição ou aflições representam sofrimentos causados
por desgostos, por tristezas ou por qualquer dificuldades que nos chegam e nos atrapalham nas nossas alegrias e na nossa vida, e nos traz excesso de preocupação, nos estressando. Jesus nos avisou que todos nós passaríamos por provações que viriam nas nossas vidas. Aflição também, ou aflições, são grandes dificuldades e fraquezas que nos envolvem e nos deixam muitas vezes sem coragem, sem disposição de enfrentarmos a vida, de vivermos. E por isso, irmãs, é que nós temos que permitir o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, porque se nós formos nos agarrar com os problemas, com as dificuldades, teremos razão para sofrermos. Mas no momento que nós deixamos que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, haja nas nossas vidas, nós vamos ter força para fazermos o que Jesus disse. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas o que? Tende bom ânimo. Não é para nós ficarmos caladinhas no canto, ou muitas vezes dizendo: eu estou com depressão, eu não vou suportar. Não. Eu acho muito bonito o aconchego de Jesus, lá em Lucas, capítulo 12, 15, quando ele chamou os seus discípulos para eles tomarem a ceia, porque ele sabia o que ia acontecer, estava chegando a sua crucificação, e ele sabia o que ia acontecer com os discípulos, e ele juntou aqueles discípulos, e eu penso assim, ele olhou para os discípulos e disse: eu senti um desejo tão grande, uma ansiedade para me juntar com vocês nessa ceia. E isso me dá uma alegria, porque Jesus também vai sentir ansiedade de nos ajudar nas nossas aflições. Só precisamos procurá-lo. E quando Jesus disse isso, ele sabia, porque ele estava fortalecendo os seus discípulos. Logo, os discípulos debandaram, tiveram que fugir. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, sofreu. E os discípulos ficaram assistindo tudo. E sabe que muitos daqueles discípulos dos seus convertidos não entenderam porque aquilo aconteceu. Hoje é fácil para nós entendermos, porque está nas Escrituras, nós aprendemos, mas naquela época era difícil. E muitos, vocês lembram aquele caminho para Emaú, aqueles 2 discípulos que estavam caminhando, quando Jesus encontrou com ele, disse: eu ouvi dizer que aconteceu isso, uma história tão esquisita, não é? Por quê? Eles não esperavam. E sabe, quando as aflições nos chegam, nós não estamos esperando, eu pelo menos não espero aflição, eu quero alegria, eu quero saúde, eu quero passear, mas a vida não é só isso. Na vida tereis aflições. E a gente tem, irmãs, e vocês sabem que temos aflições muitas vezes no nosso lar, muitas vezes com os nossos filhos rebeldes, que a gente ensina para eles a palavra de Deus, mas quando eles chegam na adolescência parece que ficam doidos, e parece que querem fazer só o que eles querem. Aflições. E isso acontece muito com família de crentes, com família de pessoas que lutam para ter uma família ajustada. Mas é isso aí, aflições. E sabe que Jesus muitas vezes não tira as aflições, mas está conosco nas aflições e nos ajuda, certo? E eu quero falar um pouquinho aqui, um quadro meio triste do que nos aconteceu nesses últimos anos, que vocês sabem, 2020 e 2021, nós tivemos uma grande pandemia, não foi? Nosso país, e eu acho que no mundo inteiro, uma pandemia muito grande. E essa pandemia desorganizou
muitas coisas no país. Precisou-se de uma grande organização sistemática. As empresas fecharam, as indústrias fecharam, porque não podiam trabalhar, porque se juntassem, a pandemia chegava, a infecção chegava e matava as pessoas. As escolas fecharam. Passamos quase 2 anos com o Gil Wilson fechado, dando aula online, mas de pouco proveito, porque nós não tínhamos costume disso. E foi um tempo muito difícil. A economia estagnou, o país fracassou economicamente, não só aqui, mas só precisa você ver na mídia, muitos países estão com problemas. E a consequência desse período que houve sem trabalho, sem produção, a pobreza invadiu os lares. Eu ouvi da estatística que 730 mil pessoas da nossa capital estão à margem da pobreza. Para comer, famílias inteiras à mercê das autoridades, porque não tinham o que comer, não tinham trabalho, tiveram que sair das suas casas, passaram a morar em viadutos, debaixo de pedaços de tauba, de panos, famílias inteiras, mulheres grávidas e crianças. Coisa triste, mas aconteceu e está acontecendo ainda. E o estudo mostra que furto, roubo, mortes, estupros têm aumentado muito, dado aquele período sem trabalho, de pobreza, e as pessoas precisam viver, e eles procuram de maneira errada. O uso de entorpecente, droga se espalhou no meio dos jovens e até famílias inteiras, sofrendo com as consequências das drogas, do pecado. Nesse quadro triste, irmãs, a gente vê uma pessoa, um ser maravilhado de alegria. Satanás, ele tem sido vitorioso no trabalho de disseminar o mal entre as famílias, entre as igrejas fecharam esse período. Então, um quadro muito triste. E quando a gente lê esse quadro, a gente lembra do Salmo 14. Salmo 14, 3 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se algum entende. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o mal, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso que a gente vê nesse mundo caído. É isso que a gente vê nas sociedades das elites. As pessoas não querem a Deus. E é um quadro triste. Na oração sacerdotal de Cristo, quando lá em João 17, quando ele vai conversar com o seu Pai, Deus, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que o tire do mundo, sim, mas que os guardes do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando lemos esse trecho aqui, irmãos, nós nos sentimos fortalecidos, porque sabemos que nós estamos incluídas ou incluídos nesse texto. Nós estamos incluídos. Então, se Jesus está aí rogando ao Pai por mim, eu tenho razão de ser alegre, de ser feliz e de gozar plenamente a minha vida aqui, em comunhão com Ele. Certo? Porque Ele pediu que o Pai nos guardasse. Ele pediu que o Pai nos livrasse do mal. Então, por que eu vou ficar assustada?
Vamos viver alegres e felizes, porque nós pertencemos ao Senhor. Olha, Deus está no controle de tudo. Podemos confiar nele. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. O nosso Deus não vai falhar. Precisamos apenas darmos o controle das nossas vidas, para que Ele tenha propósito e nos guie nesse mundo aqui. Eu quero pedir às irmãs, eu vou contar uma história para vocês, de uma menina, lá em Reis, capítulo 5. Essa menina é uma menina judia. Ela nos dá uma lição muito bonita, porque mesmo nas provações que ela estava passando, ela foi vitoriosa. Aliás, ela deu um exemplo maravilhoso. Segundo Reis, capítulo 5, a esse nós vamos ler, para nós ouvirmos essa história bonita. Vamos ver. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que é rei de Israel, rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são, porventura, Abna e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, versículo 14, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Primeiro, nós vamos conversar sobre essa menina.
A Bíblia não diz o nome dela, não diz a idade, mas chama menina. Quando chama menina, eu acho que ela estava entre menina e adolescente, era bem novinha. Ela foi tirada de Samaria, da sua terra Israel, levado para uma terra distante, povo que ela não conhecia, povo pagão, que não conhecia o seu Deus, e ela estava lá a serviço como escrava, a Bíblia diz. Deixou seus pais, talvez seus irmãos, seus amigos, sua escola, e estava abandonada num lugar servindo as pessoas que ela não conhecia. E ela estava naquela casa, e ela viu, assistiu o sofrimento de Amã e sua mulher. Com certeza ela ouviu ele dizendo, querida, como é que vai ser? Eu vou ter que sair de casa. Leproso não podia ter comunhão com ninguém, era uma doença seríssima, não tinha cura. Essa pessoa tinha que ir para uma casa, morar sozinho lá, esperar que a lepra lhe consumisse. Essa era o que a mãe esperava. Era de fato uma situação muito difícil, e aquela família estava sofrendo muito. Talvez seus filhos, sem poder chegar perto dele, enquanto eles resolviam como iam resolver de ir para uma casa para ficarem separados. E aquela menina, serva do Senhor, ela se comoveu com a situação daquela família, daquele casal, daquele homem que foi o seu inimigo, que lhe tirou da sua casa e lhe levou para um lugar estranho. E ela se enche de coragem, vai para a sua patroa e diz: olha, se o meu Senhor fosse lá em Samaria, lá em Israel, e ficasse aos pés de um grande profeta que tem lá, com certeza ele curaria a sua lepra. Menina corajosa. E se não acontecesse? E sabe o que aconteceu? Aquela senhora confiou no que a menina disse. E ela foi falar com seu marido. Aqui eu aprendo uma lição seguinte: aquela menina devia ser uma menina íntegra, mesmo novinha, mas devia ser uma menina obediente, uma menina trabalhadora, não era uma bobinha ou fazia besteira. Porque se fosse, como era que aquela mulher ia confiar nela? A mulher confiou, chegou para ele e disse: olha, aquela menina que você trouxe para cá, disse que lá na terra dela tem um profeta que cura a tua lepra. E o que vocês pensam que Naamã sentiu? Naamã deve ter pensado: oxe, como é que essa menina quer? Eu disse oxe porque eu sou cearense, né? Oxe, como é que essa menina quer que eu fique boa se eu só fiz mal para ela? Como é que ela vai gostar de mim? Eu tirei da casa do pai dela, da família dela, e como é que ela quer o meu bem? Irmãs, esse é o pensamento de quem não conhece a Deus. Esse é o pensamento de quem não sabe amar. Porque a Bíblia diz o quê? Quem não ama, não conhece a Deus. Naamã não conhecia a Deus. Então ele achou que aquela menina tem uma coisa esquisita aqui, ela queria o meu bem quando eu fiz o mal para ela. Aquela menina sentiu compaixão do seu Senhor em vez de vê-lo como um inimigo, que ele fez um grande mal. Ela não deixou de ser levada pelo ódio. Ela procura ver a possibilidade de fazer algo por aquele homem. E a palavra de Deus diz, sabe o que, irmãs? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração daquela menina estava cheio de Deus. Aquela menina consegue pagar o mal com o bem. Ela não estava preocupada com ela. Ela estava preocupada em servir, em ajudar. Só alguém que domina suas emoções consegue verdadeiramente
ser livre de raivas, de ódio, de vinganças. Aquela menina tinha uma alma limpa que pertencia ao Senhor. Ela era serva do Senhor. E ela falou do que ela conhecia. Ela viu muitas vezes Eliseu obrando grandes milagres, porque de fato Eliseu foi um grande profeta. Vocês conhecem a história dele. É ótimo ler onde ele está fazendo aqueles milagres. Ele buscou o poder que Elias tenha, né? Lembra? E conseguiu dobrado. E ele de fato era um grande profeta. E aquela menina estava falando do que ela conhecia. Irmãs, outra coisa também que eu aprendo aqui é que aquela menina falou que de fato ela sentia. Muitas vezes nós falamos da palavra de Deus e as pessoas não aceitam porque muitas vezes a minha vida não está demonstrando que de fato eu tenho Deus. Aquela menina, quando falou que a esposa do Naamã ouviu, ela confiou, porque aquela menina era uma menina íntegra. E ela falou do que de fato ela vivia. Então, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que amar as pessoas. Não vamos nos importar com o que as pessoas fazem conosco, mas vamos nos importar o que nós fazemos com aquelas pessoas que nos maltratam, que muitas vezes não nos perdoa, que muitas vezes xinga com a gente, ou fala da gente. Entrega ao Senhor. E você vai confiar que Deus vai lhe ensinar a amá-la. Uma maneira muito boa da a gente fazer amizade com o inimigo é orando por ele. Eu tenho essa experiência. A pessoa me maltrata, eu começo a orar por ela. E eu oro e digo, Senhor, me ajuda a gostar dela. Me ajuda, eu preciso. Eu sou esposa do pastor, eu tenho que amá-la. Eu não posso dar mau testemunho. Irmãs, e Deus ouve. E Deus faz com que a gente sinta bem com aquela pessoa. O meu pastor Mauro, quando eu estava com ele diz, olha, a gente não esquece porque a gente não fica com Alzheimer, mas a gente não dói mais na gente. Se a pessoa me maltrata, eu não vou esquecer o que ela fez comigo, mas não me dói mais. Pelo contrário, eu gosto dela e aquilo passou. E é assim. Aquela menina não guardou ressentimento, ela teve dó, ela teve compaixão daquele homem que estava à mercê de uma vida triste, a ser consumido pela lepra. E continuando a história, irmã, Naamã foi. Vocês viram a polpa com que ele foi? 10 carros, muita prata, muito ouro, porque ele era um homem importante, um homem rico, ele era um herói de guerra. E quando ele chega lá, o rei fica apavorado, porque o rei da Síria manda uma carta dizendo, cura meu comandante. E aí o rei de Samaria diz, oxe, eu posso curar alguém? Oxe, né? Eu posso curar alguém? Eu acho que ele está procurando um pretexto para vir guerrear aqui, porque ele é homem de guerra, né? Talvez ele queira guerrear aqui. Eliseu soube e diz, manda ele aqui, ele agora vai saber que existe Deus em Israel. Ele vai e chega lá e fica esperando. Não foi que ele disse que ele queria? Que Eliseu viesse, ficasse em pé na frente dele, levantasse as mãos, invocasse o seu Deus, depois passasse a mão na lepra, aí dissesse, tu está curado. Eliseu nem levantou do lugar. Manda um recado. Olha, diz a ele que vai ali, desce até o Jordão e se lava 7 vezes. Tinha que ter obediência. E ele fica indignado. A Bíblia diz que ele fica indignado. Ele diz, como ele faz isso comigo? Ele não está sabendo quem sou eu. Eu sou um herói de guerra. Eu sou o comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria. E
Eu não vou. Lá na Síria, nós temos rio tal e rio tal, que são 10 vezes melhores do que desse Jordão sujo. Vou não. E saiu indignado. Mas tinha uma pessoa sábia lá e chegou para ele: meu senhor, se esse profeta tivesse mando tu fazer uma coisa difícil, tu não faria? E ele pensou e foi. Diz que ele mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Talvez ele olhava e nada, mas quando na obediência completa, disse a Bíblia que a pele dele ficou como de uma criança. Aí ele se extasiou de alegria. Não acredito. Todas as minhas dificuldades sumiram. Todos os meus problemas sumiram. E ele volta lá para o profeta. E ele não foi curado só do corpo, mas ele foi curado da alma também. A Bíblia diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus como o Deus de Israel. Irmãs, uma menina, uma escrava, fazendo uma obra maravilhosa. Como essa história não se espalhou lá na Síria? Como não foi o testemunho daquela menina lá? Ela foi fiel. Às vezes, irmãs, nós temos vidas amarguradas, vidas tristes, porque somos escravas de sentimentos ruins, sentimentos que não nos capacitam a fazermos bem a outras pessoas, e temos vidas tristes. É importante observar os nossos sentimentos e ver que o melhor de Deus tem que estar em nós. Nós temos que estar preocupadas em fazermos o melhor de Deus, de sermos testemunhas de Cristo, de termos comunhão com Ele, para que Ele possa ter propósito para a nossa vida. Aquela menina não foi em vão lá para a Síria. Ela foi para fazer essa grande obra. Ela foi para testemunhar de um Deus que ela confiava e que ela vivia e que ela podia falar. Deus tinha propósito para aquela menina. Penso que depois de todas essas coisas passadas, a jovem menina se sentiu muito feliz por ter sido usada por Deus para aquele grande testemunho que ela deu da sua fé no libertador. E eu acho que não foi só o sentimento dela. Eu tenho certeza que a família de Naamã lhe tratou de uma maneira bem diferente, depois da grande alegria, da felicidade que ela trouxe para aquela família, que estava desesperada. A esposa estava pensando: como eu vou viver sem meu marido? Eu não vou mais poder dar um beijo nele, eu não vou poder mais abraçá-lo. Como vai ser? E os filhos, e muitas coisas. Aquela pequena menina, que nem o nome dela puseram na Bíblia, talvez ela tivesse um nome bonito, nós íamos botar nas nossas filhas. E aquela menina dá um testemunho lindo da sua fé e do que o Senhor pode fazer. Irmãs, aquela menina mudou a vida de Naamã e da sua família. É nos momentos difíceis que nós mostramos se de fato somos de Cristo. Obrigada. Eu vou tomar. Olha, nos momentos difíceis é que nós demonstramos se de fato somos filhas de Deus. E é nos momentos difíceis também que nós mostramos a nossa fé. Não vamos ficar arrasadas com os problemas. Amanhã nós vamos conversar com um homem que passou muitas dificuldades. Não pense que é Jó. Nós vamos conversar sobre um homem que passou grandes dificuldades. Mas é nas dificuldades que nós nos fortalecemos. É nas dificuldades que
Deus cuida da gente. Deus está conosco. E que nós possamos buscar de servir o Senhor de uma maneira que possamos estar sempre alegres e felizes. Nós mulheres, eu lembro bem de uma irmã, muito amiga minha, Francisca, eu acho que muitos de vocês conhecem. Ela gostava de dizer assim: a mulher crente tem que ser alegre. A mulher crente tem que ser feliz, como Rose. Rose é feliz e alegre a vida toda. Ela é um exemplo para mim de alegria. Negócio de cara fechada, de tristeza. E não dá. E ela dizia outra coisa, a Francisca: nós mulheres temos que andar arrumada. Olha, bota um cinto, bota uma roupa bonita e saia de cabeça erguida, cantando e feliz, porque você é uma mulher salva. Você tem um Deus que cuida de você. E isso é uma verdade, irmãs. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que Ele deseja, como Jesus desejou ansiosamente tomar a ceia com os discípulos, porque Ele amava aqueles discípulos. Ele sabia o que ia acontecer com os discípulos, então Ele diz: olha, eu estou sentindo um desejo, eu estou ansioso para tomar essa ceia com vocês. E Deus quer tomar a ceia conosco. Ele quer que você tenha ânimo. As aflições vêm, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando eu leio isso, eu venci o mundo, eu fico pensando, o mundo não acha que Jesus venceu, porque ele morreu da cruz. Acha que Jesus venceu? O mundo não acha. Mas Jesus venceu, sabe por quê? Porque ele veio para esse fim. Ele veio para morrer na cruz. Então ele foi um vencedor. E por isso nós estamos aqui dando glória a Deus e dizendo: eu vou para o céu. Como eu digo, meu marido está lá e eu estou com certeza de que eu vou para o céu. Não sei como eu vou encontrá-lo, porque a Bíblia infelizmente não nos diz, né, irmã? Meu pai é que quando a minha mãe morreu, ele disse: a Bíblia tem tão pouco como é que é lá no céu. Ele sentia isso. Ele era um homem que lia muito, muito, muito a Bíblia. Ele lia 3, 4 vezes no ano. E ele externou isso, pelo menos para mim. Mas eu digo: papai, ela está no céu, né? Ou como é que a gente canta? Céu é um lugar maravilhoso. Pronto, só precisa isso, né? Então, irmãs, vamos ser mulheres felizes. Não vamos deixar que as aflições, as tristezas, nos deixe caídas. Vamos dizer: o Senhor é a minha fortaleza. Ele me sustentará. Amém?